Boa noite, irmãos. Boa noite. Eita glória. Eu me chamo Mônica, sou casada, sou serva deste grupo de oração desde a sua fundação. E é sempre uma alegria estar aqui para partilhar a palavra com vocês. Às vezes a gente fica meio nervosa, vocês causam isso na gente, ó. Parece que a gente está encontrando com o namoradinho da infância. Isso que eu sou apaixonada por vocês, né? Aí acontece isso, dá aquele frio na barriga, enfim. Mas é o Espírito que nos escolhe, é o Espírito que nos dá essa missão e é Ele que vai nos capacitando. E é o Espírito que abre o nosso coração, para que toda palavra que seja pregada aqui possa cair em nosso coração. E que o Espírito Santo possa fazer isso conosco nessa noite, amém? Amém. Tema dessa noite, irmãos, se estiver alto aí, alguém me sinaliza, porque eu falo baixo. Tem uma voz de taquara rachada, se o microfone estiver alto, então, coitado dos ouvidos de vocês. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Enquanto eu preparava, o Senhor colocou logo em meu coração que uma das primeiras coisas que eu iria falar, quando eu falasse do tema, era: quem aqui quer entrar no coração de Deus, diga eu. Amém. Amém. Vocês já falaram que vocês querem entrar no coração de Deus. Irmãos, quando nós chegamos diante de uma porta e ela está fechada, a gente quer entrar, a gente tem desejo de entrar, a gente tem sede, a gente quer ir para o outro lado, a gente quer descobrir o que tem dentro. E talvez a gente já saiba até o que tem dentro, então o nosso desejo é só entrar pela porta. Imagine você chegar diante de uma porta, que você sabe que lá dentro tem um grande tesouro, que você vai encontrar com o seu amor, com o amado de sua alma. Mas você não tem a chave na mão, a porta está fechada, e você não tem a chave na mão para poder abrir. Quantas e quantas vezes nós chegamos diante do Senhor assim, sedentos por Deus. E a gente nem sabe, às vezes, que a nossa sede é de Deus. Mas a gente sente um desejo, um vazio, uma inquietação. E a gente vai diante da porta. Mas quando chega lá, a gente não sabe como abrir a porta. E quando chega lá, a gente procura a chave e a gente não sabe que chave é que vai abrir aquela porta. Irmãos, a sede que você tem, o vazio que está dentro de você, ele é preenchido com o amor de Deus. O vazio que está dentro de você é exatamente na medida do amor que Deus tem por você. Sabe esse vazio que te traz uma inquietação, que às vezes você acha que vai preencher esse vazio com coisas terrenas, com roupas, com lugares, com pessoas, e você encontra tudo isso e ainda assim aquele vazio permanece lá. Esse vazio permanece, porque só existe alguém capaz de preencher esse vazio, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. E o tema diz que a oração é a chave para abrir o coração de Deus. Eu até questionei com o Senhor, falei, eu de novo pregando, falando sobre oração. Se recentemente, a última vez que eu preguei, Senhor, o tema foi pedis e recebereis, e nós clamamos no final e pedimos, e o Senhor me disse que não era simplesmente para pedir e para receber algo que nós acreditamos que é o que nós necessitamos, mas o Senhor pedia que eu levasse vocês, que eu direcionasse vocês para o coração dele. Só que não para ficar diante do coração dele. O Senhor pediu que eu trouxesse vocês para perto, e que quando chegasse aqui, vocês pegassem a chave e abrissem o coração de Deus. E a chave para abrir o coração dele é a oração. E quantas vezes, irmãos, nós cometemos algumas falhas, as feridas do meio do caminho fazem com que a gente se sinta assim sujo, indigno de estar na presença, de se comunicar com o Senhor. E aí nós preferimos pedir para que outra pessoa ore por mim. Nós fugimos de Deus, nós passamos perto da igreja e nós abaixamos a cabeça de vergonha. Nós não nos achamos dignos de ir até Ele, de falar com Ele. Mas onde foi que você leu, criatura, que Ele pediu que você se lavasse primeiro, se limpasse primeiro, se curasse primeiro, para que depois você viesse aqui para dentro do coração dele? Se a palavra dele nos ensina que os sãos não precisam de médicos, Ele é o médico dos médicos,
Se você está doente, ferido, se você está imundo, sujo, Ele tem a água viva que vai te lavar e te purificar. Então não importa como você esteja, não importa o que você faça, não importa o tamanho da tua queda, não importa. Não deixe de orar. Não deixe de orar, porque a oração te leva para dentro do coração de Deus. E talvez você fale: Mônica, mas eu tenho orado, eu tenho clamado, mas a bênção não chega, a graça não chega. Se com o meio da oração eu entro no coração, então minha oração não está sendo válida, minha oração está sendo falha. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, a oração não é uma receita pronta. Sabe aquela oração genuína que brota do teu coração? Não vai brotar do meu. Eu sou essa pessoa que já falei, falo alto. Mas tem gente que fala mansinho e baixo. E essa oração também alcança o coração de Deus. Porque sabe, foi Deus que criou você assim. Foi Deus que me criou assim, mais agitada, que falo alto. Mas foi Ele também que criou você que fala manso. As palavras que você fala, que você acha, ai, não é como as de Mônica, ai, não é como as de Lara. Não, são as tuas palavras que Ele quer ouvir. É com as tuas palavras. É essa oração que rasga mesmo o coração de Deus. Um dia, irmão, isso não estava preparado para falar, mas o Senhor me trouxe isso agora. Um dia eu estava num momento de dor tão grande, que eu recebi um diagnóstico de minha filha, que estava entre a vida e a morte. E talvez tenha sido uma das orações mais sinceras de toda a minha vida. Eu cheguei no banheiro de um hospital. Eu não fui na igreja, não tinha tempo hábil de ir na igreja. A dor era ali naquele momento. Eu fui no banheiro do hospital, bati meu joelho no chão e eu falei: Senhor, te louvo e te agradeço, Deus, por cada sorriso que Sara Emanuele colocou nos meus lábios, pela alegria que ela trouxe para a nossa casa. Te louvo e te agradeço porque o Senhor me deu Sara Emanuele. Mas o médico disse que ela está morrendo. Então, escuta o coração dessa mãe que rasgando te pede: me deixa ficar mais um pouco com ela. Senhor, eu sei que tu podes levar. Tu pode levar, ela é tua. Tu podes levar. Mas se possível, me deixa ficar mais um tempinho com ela. E aí no final da oração eu disse assim: mas contudo, que seja feita a tua vontade. Foi a oração mais difícil, porque eu sabia que eu poderia sair dali e Sara Emanuele está morta. Mas eu também sabia que o mesmo Deus que ouviu minha oração naquele banheiro ia me sustentar. E eu cheguei em casa, falei para minha filha mais velha, e eu disse: o médico disse isso e isso de sua irmã, eu posso chegar lá agora e ela pode estar morta, mas o Deus que eu tenho pregado toda segunda-feira é de verdade. Ele vai sustentar a mim e a você, vai sustentar seu pai. Ele vai nos ajudar. Deus é de verdade e Ele nos ama de fato. Ninguém te ama como Deus te ama. Ninguém é capaz de te amar com os seus defeitos como Deus te ama. Ah, minha mãe me ama. Ama mesmo. Ama com um amor assim. O amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Mas é o mais próximo. Igual não existe. Não existe. Irmãos, às vezes nós pedimos, oramos e a bênção não chega. Mas Deus, Ele nos ama todos os dias. No meio do percurso que eu estou esperando a bênção chegar, Ele não solta a sua mão enquanto você espera no meio do caminho. E só por isso você tem suportado. Porque às vezes, irmãos, não é sobre o que você pede. O que você pede, você acha que é o necessário para você. Não, se Deus me der isso, sei lá, um carro, uma casa, um namorado, passar na faculdade, se Deus me der, me conceder essa graça, eu estarei realizada. E aí, como eu falei aqui anteriormente, você recebe tudo isso e permanece sentindo vazio. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquele Deus que eu disse que se eu perdesse Sara Emanuele, iria me sustentar. E eu estaria aqui pregando para vocês hoje, como eu estou pregando agora, dizendo que Ele é de verdade, mesmo se ela não estivesse aqui. Esse Deus tem um coração que pulsa fora do peito de amor por você. De amor por você. Abra a palavra, irmãos, de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1.
Antes de ler a palavra, eu queria trazer para vocês uma frase que está no Catecismo da Igreja, que é uma frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que vai dizer assim a respeito da oração. Enquanto vocês procuram aí 1 Samuel, capítulo 1. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria. No meio da provação e no meio da alegria. Reconhecer o amor de Deus, não somente no meio da alegria, mas também no meio da provação. Isso é oração. É orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses. É orar o tempo todo. É buscar o Senhor todo o tempo. É estar vigilante em oração para que nós possamos estar constantemente dentro do coração de Deus. Vou trazer para vocês 5 formas de oração. Quando a gente fala de oração, irmãos, a gente imagina logo pedir algo para Deus. Mas a oração não é só pedir. Tem oração de louvor e adoração, aquela oração onde você reconhece quem Ele é, Criador de todas as coisas, um Deus perfeito. Tem a oração de súplica, essa que é a oração de petição, oração que você está ali pedindo por algo que você necessita. Tem a oração de intercessão, onde você não pede por você, mas você pede pelo outro, você clama pela vida do outro, você intercede pela necessidade não tua, mas do outro. Tem a oração de confissão, aquela oração onde você rasga seu coração, desnuda mesmo e diz: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Eu caí, Senhor, me perdoa. Caí de novo. Tem a oração de confissão. Tem a oração de agradecimento. Que é a oração onde você agradece por algo que o Senhor te deu, te concedeu, pela graça que o Senhor te concedeu. Então vamos lá, a oração de louvor e adoração, a oração de petição, a oração de agradecimento, a oração de confissão. Peraí, deixa eu ver se eu pulei algo. Então, irmãos, nós já descobrimos que não tem só um tipo de oração, que não é só sobre pedir. Então, irmãos, a palavra nos ensina que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo todo. Ah, Mônica, mas está tudo bem, não tenho dor nenhuma, não tenho angústia nenhuma, eu estou alegre. Eu vou orar como? Ora louvando e bendizendo ao Senhor, agradecendo pela graça que Ele te deu. Está tudo bem, está tudo sereno na minha vida, não tenho nem graça recebida, nem tenho dor para poder pedir, mas certamente tem alguém no seu trabalho, na sua casa, que está precisando da tua intercessão. E quando você intercede por alguém, irmãos, não quer dizer que é só ele que vai receber a graça. O Senhor percebe que você saiu da sua zona de conforto. O Senhor percebe que você tirou o olhar do seu umbigo para olhar para o outro. Eu me recordo de Padre Monjinho dizendo que ele estava numa indecisão, quando ele estava para discernir a sua vocação, e ele foi confessar com alguém, com um padre, não me recordo o nome, e aí ele disse que orientaram ele, em vez de orar por aquela causa que era dele, orar pela causa de um país que parece que estava em guerra ou era em fome. E ele falou: oxe, como assim? Não tem nada a ver. E ele disse que ele começou a orar por aquela causa de um outro país, pessoas que eles não conheciam. E quando ele menos esperava, o discernimento da causa a qual ele precisava decidir chegou. Você tira o olhar de você para olhar para o outro, mas Deus, Ele não tira o olhar de você. O olhar do Senhor, Ele está sempre fito em você. Sabe por quê? Não é porque você é merecedor, não é porque você é bonzinho, não é porque você fala bem, ajuda todo mundo, não. É simplesmente porque Ele te ama com um amor eterno. É simplesmente porque Ele te ama com um amor incomensurável. Não dá para medir. É só por isso. E Ele te espera. Ele espera que você vá até Ele, orando, sorrindo, chorando. Mas Ele espera que você vá até Ele. Vou trazer para vocês uma oração de uma mulher conhecida, muito conhecida a nós. Creio que todo mundo já ouviu. Quem tem filho, então, ouviu sempre
nos desenhos a oração de Ana. Ana é uma mulher casada com Eucana. Ana, naquela época era concedido, né, casar com mais de uma mulher. Eucana tinha duas. A primeira esposa, a outra esposa, ela podia ter filhos, mas Ana não podia ter filhos. E aí Ana era motivo de chacota por onde ela passava, inclusive da outra esposa, que gerava filhos e ela não. Ela já andava envergonhada pela cidade, ela andava envergonhada porque ela não podia ter filhos. E aí eis que um dia Ana, diz a palavra, no capítulo 9, no versículo 9, irmãos, Ana levantou-se. O sacerdote Eli, entretanto, estava sentado em sua cadeira junto à porta do santuário de Javé. Cheia de amargura, Ana rezou a Javé, chorou muito e fez esta promessa: Javé dos exércitos, se queres olhar para o sofrimento de tua serva, se te lembras de mim e não esqueceres tua serva, dando-lhe um filho, homem, eu o consagrarei a Javé por todos os dias de minha vida, e a navalha nunca passará sobre a cabeça dele. Como Ana continuasse orando a Javé, Eli observava os lábios dela. Ana apenas murmurava, seus lábios se moviam, mas nada dava para ouvir o que ela dizia. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Disse-lhe então: até quando você vai se embriagar? Tire esse vinho da cabeça. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher sofredora, não bebi vinho nem licor, estava apenas me desagafando diante de Javé. Não pense que esta sua serva é uma filha de Belial. Falei até agora porque estou muito triste e aflita. Eli disse-lhe: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ana respondeu: que esta sua serva encontre graça diante dos seus olhos. A mulher se retirou, comeu, e seu rosto já não era mais o mesmo. Levantando-se de madrugada, adoraram a Javé e voltaram para casa. Chegando em Roma, Eucana se uniu à sua esposa, sua mulher Ana. E Javé se lembrou dela. Ana ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um menino. E lhe pôs o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi a Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nessa palavra nós vimos que tem a oração de louvor, tem a oração de adoração, tem a oração de súplica e tem também a oração de intercessão. O sacerdote Eli intercedeu por Ana. O sacerdote Eli, ele entregou a Ana quando ele disse assim: o Senhor lhe concederá, lhe conceda a graça a qual você pediu. Agora eu quero dizer a vocês, Ana desejava muito ter um filho. A dor, a angústia que ela vivia era grande. E como é que ela chegou diante do templo? Ela chegou timidamente, ficou em silêncio, ou ela rasgou o seu coração e ela pediu ao Senhor aquilo que ela desejava? Ela rasgou o seu coração, irmãos, sem se importar com o que as pessoas iriam dizer, se iriam rir, se iriam caçoar, se iriam achar que ela estava embriagada, como o sacerdote achou. Sabe, às vezes nós precisamos disso, de rasgar o nosso coração. Nós chegamos no grupo de oração, está doendo, está apertado, e a gente fica prendendo o choro, e a gente fecha a boca e tranca, e a gente quer orar somente na mente. Irmão, se é desejo do seu coração alcançar o coração de Deus, e se você ouviu e entendeu que a chave para abrir o coração de Deus é a oração, não chegue mais diante do Senhor e fique em silêncio. Não chegue mais diante do Senhor com vergonha, com medo de rasgar o teu coração. Sabe por que Ana encontrou aquilo que ela buscava? Por que Ana conseguiu? Porque muito mais do que um filho,
Deus devolveu para ela a alegria. Diz a palavra que quando Ana levantou-se e saiu daquele lugar, o semblante, o rosto de Ana já era outro. E ela não estava grávida ainda, mas ela conseguiu sentir o amor de Deus. Porque muito mais do que aquilo que você precisa, que você acha que você precisa, que eu acho que eu preciso. O que nós precisamos antes de tudo é sentir o amor de Deus. Um dia eu disse, irmãos, que se eu perdesse meu esposo, minhas filhas, eu ainda assim continuaria de pé. Eu ainda assim iria pregar a palavra, ainda assim eu iria louvar e bendizer ao Senhor. Porque eu só não poderia viver sem o amor de Deus. Sabe quando que eu consegui fazer essa oração e dizer isso em público? Depois que eu fiz o encontro com o grande amor da minha vida. Depois que eu fiz o encontro com o amor de Deus e que eu descobri que não existe nada melhor do que o amor de Deus. Amo minhas filhas. Quem me conhece de perto sabe que eu sou apaixonada pela maternidade. Amo meu pai. Meu pai, eu falo, é o grande amor da minha vida. Mas nada chega perto e se compara do amor de Deus. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca todos, ainda que você perca tudo, se você reconhecer-se amado, porque Ele já te ama, mas às vezes você não se reconhece amado. Quando você se reconhecer amado, quando você se reconhecer dentro desse coração, e quando você entender que esse coração fora do peito pulsa por você, irmãos, tudo vai mudar na tua vida. Ainda que você demore anos para receber a graça que você almeja, que você busca, ainda que você não a receba, você vai entender que se você não recebeu, foi vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando o Senhor tirar algo ou alguém da sua vida, quer seja por um tempo, ou quer seja de forma permanente, você vai entender, foi vontade do Senhor, porque Ele está no controle da minha vida, porque Ele me ama, e Ele não ia deixar que nada de mal me acontecesse. Então meu convite para você nessa noite é fazer a experiência que você disse lá no início. Entrar no coração de Deus, orar, rasgar teu coração diante dEle, falar para Ele, sei lá, talvez hoje só tenha motivos para agradecer, mas que você possa ir ao encontro dEle, porque muito mais do que aquilo que você pede, é aquilo que Ele tem para te dar. E independente de você merecer ou não, o que Ele tem para te dar é amor. A primeira coisa que Ele vai te dar é amor, porque Ele precisa que você saia de lá, de dentro do coração dEle, se sentindo amado. Ainda que o mundo não te ame, ainda que a situação não mude, quando você chegar na tua casa, chegar lá, você vai encontrar com o seu problema. Quantas e quantas vezes eu saio daqui, irmãos, eu canto para vocês, eu choro, eu oro, estou com um sorriso no parador, mas eu chego e encontro às vezes no trabalho, na minha casa, o problema que eu deixei. Mas aí eu lembro, esse problema só está aqui para me fazer mais forte, porque Deus não permitiria que eu passasse por tudo isso só para que eu ficasse sofrendo. Ele me ama demais. Ele morreu numa cruz, se deu numa cruz por amor a mim. E eu não sou privilegiada, a única privilegiada não. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Ele te ama. E a gente costuma dizer, Ele morreu numa cruz para nos salvar, e é verdade. Mas eu queria que nessa noite fechasse seus olhos um instante e que você possa pensar assim: Ele morreu numa cruz para me salvar. Ele morreu numa cruz e o coração dele pulsava. Imagina um coração pulsando fora do peito, e é pulsando por você. É particular, o amor de Jesus por você é particular, e Ele quer que você rasgue hoje todos os muros, que você rasgue esse véu, que um dia Ele rasgou o véu do santuário para que você tivesse livre acesso a Ele. Ele quer que você entre, e a chave é só a oração, para que você possa se sentir amado, e o mais te virá por acréscimo. Ele está esperando.
Se ele pudesse estar aqui hoje, irmãos, foi essa canção que ele colocou no meu coração que mais ficou. Se ele pudesse dizer algo para você hoje, por meio de uma canção, ele dizia: tenho esperado este momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.